Olá, para quem não me conhece, meu nome é Débora, sou cadeirante e agora no dia 9 de dezembro de 2018 eu fiz um cruzeiro MSC Poesia com destino a Punta del Leste, Buenos Aires e Montevidéu. O embarque e o desembarque foi feito aqui em Santos. Quando eu estava para fazer esse cruzeiro, eu procurei algumas coisas sobre acessibilidade dentro do cruzeiro, como é que funcionava a entrada e saída em locais que não tem porto, e eu tive bastante dificuldade de encontrar material sobre isso. Encontrei pouquíssimas coisas a respeito da acessibilidade dentro do navio, mas eu estava muito interessada em saber em como funcionava entradas e saídas. Então eu resolvi filmar, a gente filmou, minha amiga estava junto comigo, me ajudou filmando toda a experiência. Então esse vídeo ficou grande, mas ele são várias filmagens sobre acessibilidade, não sou eu aqui só contando, vocês vão ver como é que funcionou, como é que funciona, e a gente gravou para mostrar para vários colegas cadeirantes que também têm a mesma dúvida que eu de como é que funciona, porque depois que eu voltei, muitas pessoas vieram me procurar, até pessoas que eu não conhecia, perguntando justamente sobre acessibilidade. Então, fazendo esse vídeo, eu acredito que a gente possa sanar as dúvidas de muito mais pessoas. Então, se você conhece alguém que é cadeirante, que tem vontade de fazer um cruzeiro e gostaria de saber como é que funciona, mostra esse vídeo para ele que ele vai gostar. Nós vamos fazer esse vídeo de duas formas. Eu combinei com a minha amiga Roberta, do canal Make Sobre Rodas, que ela também vai fazer esse cruzeiro agora no dia 13 de janeiro, e assim que ela voltar e gravar a experiência dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela com o vídeo falando sobre a experiência dela. Eu e a Roberta temos dificuldades diferentes, limitações diferentes. A minha cadeira de rodas é diferente da cadeira de rodas da Roberta. A Roberta usa o triciclo, eu uso a cadeira motorizada. A minha cadeira é muito pesada, então a gente vai mostrar duas experiências diferentes para que vocês tenham mais respaldo de como é que funciona um cruzeiro para um cadeirante, tá bom? Nesse vídeo eu quero abordar 3 temas. Eu quero abordar o tema sobre como funciona a acessibilidade dentro do navio, como funciona a acessibilidade para as entradas e saídas em locais com portos e locais que não tem portos, como funciona para o cadeirante descer no tender. Eu desci no tender e eu vou contar para vocês, eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha descida. E eu também, como eu visitei o Uruguai e a Argentina, eu queria mostrar para vocês como é a acessibilidade, bem rapidinho, de como é que foi a acessibilidade nesses países, tá bom? A gente vai começar mostrando como é que foi a acessibilidade dentro do cruzeiro, minha cabine, a piscina, como tudo funciona lá dentro, tá bom? Nossa cabine era tripla adaptada, né? Nós estávamos em 3, e aí nesse ângulo eu mostro para vocês, essa é a cama que eu dormi, né? Aí o beliche estava fechado, né? Esse beliche em cima, que foi onde a Jéssica dormiu. Aí é por um outro ângulo, nós temos a porta da entrada e o guarda-roupa, TV e a cama que eu fiquei. Então o espaço é bom, dá para o cadeirante circular normalmente dentro do quarto tranquilo. Aí o beliche já está aberto. Essa é a visão completa de como é o banheiro, né? E agora nos próximos vídeos eu vou dizer para vocês o que eu achei desse banheiro. Bom dia, pessoal. Segunda noite aqui no navio. A gente está se arrumando para o café da manhã e para a piscina. Eu vou fazer minhas considerações daqui do banheiro adaptado. Esse aqui é o nosso banheiro, né? A primeira consideração para um cadeirante que eu não achei legal essa pia, porque é aquela situação que a gente tem nas mesas dos restaurantes, ó. O pé da cadeira, ela não tem um espaço aqui embaixo pra gente colocar a cadeira dentro. Então, o que eu tô fazendo na hora de escovar o dente? Eu tenho que tirar o pé da cadeira aqui, pedir pra minha mãe tirar o pé pra cadeira poder aproximar da pia, porque olha a distância
que eu fico da pia. Eu fico bem distante, aqui acho que não dá pra ver. Eu fico bem distante da pia, então essa distância aqui, eu acho que foi um ponto negativo. Essa distância que a gente tem da pia, não dá. E depende muito de cadeira para cadeira, né? Mas vai depender muito de cada cadeira. Só que a minha não deu certo. Aqui é o banquinho, que é o banquinho que a gente tem adaptado. Ali é o chuveiro. Eu não sei como um cadeirante, se tiver sozinho ou se forem 2 cadeirantes, como ele faz para tirar o chuveiro ali de cima. Eu achei o chuveiro um ponto positivo, porque como ele é flexível, ele sai dali e a gente pode usar ele como um chuveirinho comum. Então eu achei isso legal, né? Não molha tanto, tal, então eu achei bacana. Esse banquinho a gente tentou usar, eu preferi tentar usar pra gente ver se conseguia, só que ficou um pouco difícil de lavar, porque como ele não tem nenhum, né, não tem nenhuma abertura nem nada, ficou um pouco difícil, e aí eu preferi tomar aqui mesmo no vaso, que é como eu tô acostumada já tomar em casa, né, porque o vaso tem a abertura e facilita um pouco mais. Então, o banquinho eu achei, pra minha necessidade, eu achei um ponto negativo. Talvez se ele tivesse alguma aberturazinha aqui, né, no caso das meninas, tal, eu acho que ajudaria um pouco mais do que ser dessa forma assim, porque eu não consigo ficar nem um pouquinho em pé. Então, também, né, não consigo levantar nem um pouquinho. Então, talvez também seja de acordo com a minha necessidade. Um outro ponto negativo que a gente encontrou aqui no banheiro é que ele, como ele é adaptado, então ele não tem nenhum desnível, você tá vendo? Ele é todo igual pra gente entrar com a cadeira. E o que acontece, ó, vocês estão vendo a toalha aqui, quando a gente toma banho aqui, a água tá indo toda pro quarto. Então, talvez se eles colocassem aqui aquele rodinho simplesinho que fica aqui, né, na porta, alguma coisa assim do tipo, eu acredito que já resolveria esse problema. A água vazou o carpete ontem inteiro. Aqui nesse vídeo a gente mostra como é que tava o carpete todo molhado no nosso primeiro banho, por isso que a gente teve que colocar aquela toalha para evitar que a água passasse. Esse é o corredor onde fica a nossa cabine, e o corredor é todo carpete, o tamanho dele a cadeira passa normalmente, a largura, a cabine adaptada fica no final. Essa é a divisão de ambientes, né, de um ambiente para outro. Dentro do navio não tem portas praticamente, e essa divisão é feita por essas lâminas que a cadeira passa normalmente por cima delas. Esse é o teatro, a cadeira de rodas fica aí no final, que seria a entrada do teatro, e nós temos toda a visão do espetáculo lá na frente. O buffet é um buffet comum, como de qualquer outro restaurante. Eu teria dificuldade, né? Então eu precisava de ajuda para pegar comida, mas aí vai depender de limitação para limitação. Essa é a saída, eu mostrei para vocês a porta, a única porta que a gente tem são as portas para a área externa. E aí essas portas são pesadas, para um cadeirante eu acredito que seja difícil, eu precisava sempre de ajuda. E aí a gente vai para a área externa da piscina. Eu tirei uma foto também da porta para vocês verem como ela que são essas portas mais pesadas e que aí por cadeirante é um pouco mais complicado. A área da piscina, ela não é acessível, como vocês podem ver na imagem, tem esses degraus em torno da piscina e isso vai depender da limitação de cada cadeirante, mas para mim ela não era acessível. Essa entrada em Santos, como vocês podem ver, tem a entrada por escadas e logo ali do lado tem a entrada por rampas.
A entrada em Santos foi bem tranquila, a única parte ruim foi essa parte dos paralelepípedos, que o cadeirante sempre odeia paralelepípedo, mas fora isso eu não tive nenhum problema para entrar em Santos, porque tem a rampa, a nossa entrada é preferencial e como vocês podem ver, não tem nenhuma dificuldade de subir essa rampa. Para a saída em Punta del Este, nós sabíamos que usaríamos o tender. Esses são os tenders, que são aqueles botes que ficam do lado do navio. Eles são usados para descer em locais que não tem porto. E em Punta del Este, como não tem porto, nós usaríamos o tender. Eu confesso que eu estava muito apreensiva em como seria a minha transferência para o tender. Eles estavam operando em 2 tenders, como vocês podem ver, um vindo e o outro indo. E eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos como é que foi a minha transferência para o tender. Agora eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha descida em Punta del Este. Punta del Este não tem porto e a descida seria feita por tender, eu sabia disso e eu fui até preparada para caso eu não conseguisse descer no tender. Mas graças a Deus eu consegui, eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha descida em Punta del Este. Essa foi a minha descida do navio para o tender, né? Então eles me deixaram por esse elevador bem de frente para o tender. O tempo todo eles pedem para eu entrar de costas, então eu não tenho muita visão de para onde eu tô indo. A maioria dos funcionários eram estrangeiros, então a comunicação era um pouco difícil, né? E eles pedem para eu ir para trás, mas eu não tô vendo para onde eu tô indo. Inclusive, olhando pelo vídeo, a gente vê que a rampa do tender ela não estava na mesma direção da rampa do navio, então eles precisaram pegar a cadeira. O tempo todo a gente tem muita dificuldade por conta do peso da cadeira. Ela tem 100 quilos, então ela é muito pesada, ela é muito difícil de manusear. E eles me colocam ali dentro do tender e o rapaz pergunta para mim onde que eu quero ficar, se eu quero ficar do lado de dentro ou do lado de fora. Como eu não tô tendo muita visão de como é dentro e como é fora, eu disse para ele que eu poderia ficar ali fora mesmo, só que a porta não estava fechando, essa portinha da frente, e aí ele pediu para eu afastar ali da escada para ele poder fechar essa portinha. E aí acabou que a gente viu que lá dentro tava mais fácil de eu ficar no cantinho ali dentro. Esse tender, ele não dá para ficar circulando com a cadeira de rodas, né? Eu acredito que nem foi feito para isso, mas dá para posicionar a cadeira de rodas ali dentro e ficar, né, até mais do que uma cadeira de rodas. Eu acredito que dê tranquilamente. Ele agora consegue fechar, né, a portinha, e aí ele pede para minha amiga e minha mãe entrarem. Minha amiga vai mostrar para vocês como que é o interior do tender. Eu acredito que cabe aproximadamente mais 100 pessoas ou até mais. Ele tem essa parte de dentro, essa parte externa, e lá em cima tem uma parte na cobertura também, onde dá para as pessoas ficarem. Então cabe bastante gente. Essa travessia foi bem tranquila, quase como uma travessia de escuna. Nessa parte eu já tô saindo do tender, ele pede pro pessoal esperar que eles iam me tirar primeiro. Só que aí tem escadas, tem alguns degraus, né? Então foi um pouquinho mais difícil essa saída por conta dos degraus. O tempo todo vocês podem ver que eu mostro para eles onde eles têm que pegar na cadeira, porque eu fico com medo dele pegar no pé e o pé soltar na mão dele. Esse deck ele já deixa a gente lá na rua em Punta del Este, e o deck ele é todo acessível, né? Tem uma parte de escadas, mas tem a parte de rampa também. E como vocês podem ver, a acessibilidade no deck é tranquila. Eu só tinha um pouquinho de medo de soltar alguma dessas madeirinhas. Inclusive, a gente acabou furando o pneu. A gente acredita que tenha sido nesse deck, porque no dia seguinte a gente viu que o pneu estava furado
E a gente acredita que tenha sido aí, porque depois nós encontramos uma farpa dentro do pneu da cadeira de rodas. Então, muito provavelmente foi alguma farpa desse deck, mas ele era bem tranquilo, dá para a cadeira andar normalmente, né? Mesmo ela sendo bem pesada, a gente conseguiu circular com ela normalmente pelo deck. Na volta, o tender estava ali. Essa é a visão do deck do lado de fora, né? Esse é o deck e o pessoal forma essa fila. Nós ficamos por últimos porque eles pediram para a gente aguardar a saída de um tender que era um pouco maior. Aí essa volta pro tender eu achei um pouco mais tensa. Sempre o peso da cadeira é o que mais deixa tenso, né, a situação. Eu acredito que uma cadeira de rodas mais leve seja muito mais tranquilo, né? Ou uma pessoa que já esteja acostumado a pegar a pessoa para fazer a transferência. Eles pegaram em grande quantidade, né, 4 pessoas, mas dá uma balançada um pouco, né? O tender dá uma balançada, alguns degraus, então dá daquela tensão, aquele medo de cair, mas mesmo assim eu acredito que eu estava seguro porque eram muitas pessoas, né? Dentro do tender, esse tender era um pouco maior do que aquele, um pouco mais espaçoso, né? Mas esse não tinha cobertura nem área externa. Como vocês podem ver, ele tem um pouco mais de espaço para circular. Essa é a saída voltando para o navio. E nessa saída tem uma rampa, como vocês podem ver, só que como as ondas estão movimentando, então ela não consegue ficar a rampa rente à rampa do navio. Então a gente não conseguiu sair sem que eles ajudassem a pegar de novo a cadeira, porque poderia abrir ali, né? O tender abriu espaço ali e a cadeira afundar, então não seria seguro. Então, mesmo tendo essa rampinha, foi necessário pegar a cadeira com a mão para fazer essa transferência de volta para o navio. E o que eu não acreditei foi porque aí eu estava esperando aquele elevadorzinho do começo, né? De quando eu desci. E eu não acreditei porque a gente se deparou logo aí nessa entrada com uma escadaria. E nesse momento que eu vi a escada foi o momento que eu fiquei mais tensa, porque essa escada era maior do que todos os degraus que a gente já tinha subido. E vieram os 4 pessoas da tripulação e me subiram. E para mim, até então, esse tinha sido o meu pior momento dentro do navio. Esse é o Porto de Buenos Aires. Nós fomos informados que não existe passagem de pedestre dentro do Porto de Buenos Aires, e esses ônibus eles eram usados para fazer a integração do pessoal até o terminal de passageiros. Todos os ônibus têm piso baixo e rampa, então eles têm acessibilidade para cadeirante. Essa é a escadaria que tinha em Buenos Aires. Como vocês podem ver, eu tô lá em cima. E aí, a partir desse momento, é quando o funcionário que tá aqui embaixo com a Jéssica manda ela parar de gravar e ele não permite que ela grave a minha descida. Após essa descida em Punta del Este, eu achei que meus problemas tinham acabado, porque em toda viagem eu imaginei que o meu problema seria o tender. E no dia seguinte nós iríamos para Buenos Aires, então eu estava super tranquila de que teria uma rampa e que nós desceríamos em Buenos Aires através da rampa. Mas eu estava enganada, infelizmente. Quando a gente chegou em Buenos Aires, na quarta-feira, existia apenas a saída pela escada. Eu questionei onde que estava a rampa e eles disseram que só tinham aquela saída e que eu tinha que descer por escadas. Como vocês vão ver na imagem, a escada ela não tinha um degrau muito alto, né, um degrau muito largo, e a cadeira de rodas, pequenos degraus, ela consegue subir.
e eu resolvi descer de costas e o funcionário, o rapaz da tripulação, foi me dando suporte atrás, só para a cadeira não bater com muita força a bateria no degrau. E a descida foi até tranquila. E o que eu imaginei, que na volta eu viria de frente e eu tentaria subir os degraus devagar, e ele me daria o apoio voltando com a cadeira, como se eu estivesse subindo pequenos obstáculos, que é o que a cadeira consegue fazer. Só que a volta foi a parte mais tensa, infelizmente. Nós tivemos problema de comunicação, grande parte dos funcionários eram estrangeiros e não falavam português, e eu tentava explicar em inglês como que eu queria que ele me ajudasse, mas eu também não falo inglês fluentemente, e eu não consegui me comunicar com ele de como eu queria que fosse a minha descida, como eu queria que fosse a minha subida, né? E aí nós passeamos, né, na cidade de Buenos Aires, e quando nós voltamos tinha um funcionário, uma jovem que devia ter mais ou menos a minha idade, e eles pediram para aguardar para a gente esperar um outro rapaz que iria ajudar. Só que assim, pelo tamanho da escada, você sabe, dá para ver que dois homens e uma mulher não é o suficiente para o peso que a cadeira tem. A gente falava que a cadeira era pesada, tal, mas ele queria que eu fosse de costas para o navio, que eu subisse de costas para o navio. E não era a maneira que eu estava me sentindo segura. Eu achei que eu fosse ficar muito íngreme e eu queria ir de frente, tentando subir degrau por degrau, porque o degrau era pequeno e ele me daria o apoio, me ajudando, assim como foi a descida com o outro rapaz da tripulação. Só que em nenhum momento ele quis dar ouvido que eu estava tentando falar, né, por conta da comunicação que era difícil, por conta do idioma, e ele simplesmente começou a forçar a minha cadeira para virar, para eu entrar do jeito que ele queria que eu entrasse. Só que a minha cadeira, quem manda sou eu, porque ela tem 100 quilos. Então, se eu não mexer, se eu não comandar no joystick, a cadeira não anda. Eu simplesmente parei e fiquei esperando ele parar de forçar a cadeira de rodas. E aí foi a hora que ele viu que ele não conseguia virar a cadeira sozinho. E aí ele parou, eu virei de frente e tentei explicar que era para ele só me ajudar quando fosse para levantar, né, cada degrau, para quando ele quisesse, para ele me dar o apoio. Quando eu cheguei nos primeiros degraus, eles simplesmente começaram a fazer do jeito deles, e aí eles começaram a tentar levantar a cadeira e não aguentavam, e aí soltavam a cadeira e a cadeira batia a bateria no degrau, e daqui a pouco eles levantavam novamente, e ficou a menina tentando ajudar, e a cadeira tombava para um lado, tombava para outro. Eu pedia em todo momento que eles não pegassem no pé da cadeira, mas aí ele pegou no pé da cadeira, o pé da cadeira soltou na mão dele. Então assim, foi meu pior momento nesse cruzeiro, foi essa subida de Buenos Aires. A cadeira desligou e ligou durante três vezes, mais ou menos, e eu tava com muito medo de perder a cadeira e de cair, né, de alguma coisa acontecer comigo. Então foi uma subida bem tensa, foi uma situação muito chata, que eu acho que eu não precisaria passar se eles tivessem colocado a rampa, que seria o ideal, já que tem porto em Buenos Aires. Aí, após inúmeras tentativas, com a recepção de por que não tinha rampa, eu queria descer no dia seguinte, eu não pude descer no dia seguinte, porque eles também não colocaram a rampa. Eu perdi o passeio, que a gente tinha comprado passeio para 2 dias, eu perdi o passeio com a minha mãe, só a minha amiga foi, e eles não colocaram a rampa, e eu queria saber o porquê que não tinha rampa. Por fim, me disseram que a rampa só sai do 4º andar do navio, e a maré estava baixa, e por conta disso não dava para acionar a rampa. E aí eu até questionei, mas por que essa rampa não pode sair do 6º andar? Porque já tira ela do andar mais alto, porque aí todos descem, não desceria só a maioria, né? E em todo momento a impressão que eu tinha era essa, de que a empresa ela visa a maioria. Então dá para a maioria descer, tudo bem, não
o todo, né, que seriam todos. Eu acho que para um navio de grande porte, como são os navios da MSC, a gente ter uma tecnologia que faça com que a rampa aumente ou diminua de acordo com o nível do mar, não parece algo tão difícil de fazer. Então, eu não entendo o porquê a rampa só pode sair do quarto andar. E aí eu questionei se a minha descida em Santos, a minha volta para Santos, ela só seria feita também de acordo com o nível do mar. E eu falei, então quando eu voltar para Santos, eu só vou sair pela rampa se o nível do mar estiver alto, porque eu subi pela rampa. E aí eles disseram, não, porque em Santos nós não temos esse problema. O Porto de Santos, ele é diferente e nós não temos esse problema lá em Santos, e todo desembarque é feito, todo embarque e desembarque é feito por rampas. Então, eu não sei também explicar o porquê o Porto de Santos é diferente. Uma situação que me chateou muito no fato dessa subida e descida por escadas foi justamente o fato da MSC ter pedido para a agência, quando nós reservamos, várias especificações sobre a cadeira. Eles queriam saber o modelo de bateria, qual era a maneira que ela fechava, qual era o peso que ela tinha. Então a gente teve que mandar arquivos, fotos, várias coisas. Então eles estavam cientes de como era a cadeira de rodas, eles sabiam desde o começo, e aí na hora que a gente precisou, nós acabamos enfrentando esse despreparo. Uma outra situação ruim foi o fato da gente ter a intenção, né, de conhecer a noite argentina, da gente querer passear no dia seguinte. A gente acabou perdendo tudo isso porque eu fiquei muito aborrecida, fiquei extremamente frustrada, e eu não quis descer novamente para não correr o risco de ter uma subida tensa novamente, como foi a minha subida. Então, infelizmente a gente não conseguiu filmar porque o funcionário não deixou que a Jéssica filmasse. Nós estávamos filmando todas as entradas e saídas justamente para mostrar para vocês no vídeo, para mostrar como é que acontecia, e justamente essa que deu problema foi a subida que ele não deixou a gente filmar. Então, ele não deixou ela filmar. Então, isso também foi uma situação bem chata. Nós temos somente a foto. Na foto eu tô lá em cima para descer. E aí, consequentemente, na volta, ela acabou não filmando, já que eles não permitiram que filmasse a descida, ela também não filmou a subida. Então, essa é uma situação que foi muito chata, e é por isso que eu tô explicando para vocês, porque aconteceu comigo e eu não sabia que aconteceria. Então, eu já tô alertando que talvez seja algo que seja comum acontecer. Eu não ainda sei dizer para vocês se isso é correto ou não. Essa foi uma situação que me aborreceu muito, foi o pior momento da viagem, com certeza. Infelizmente, nós não conseguimos descer em Montevidéu por condições climáticas, então eu não sei como seria também o embarque e o desembarque em Montevidéu. Nós fizemos apenas Punta del Este, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. Não conseguimos descer em Montevidéu para saber como seria esse desembarque, se seria por escadas também, ou se eles desceriam a rampa quando chegássemos em Montevidéu. O nosso desembarque em Santos foi tranquilo pela rampa, e quando nós saímos, nós estávamos longe da saída do terminal, e essa van pegava os passageiros cadeirantes, e ônibus de viagem pegava os passageiros sem deficiência para fazer a integração de volta para o terminal em Santos. Agora eu vou mostrar para vocês bem rapidinho como foi a minha passada em Punta del Este, a acessibilidade em torno de Punta del Este. Essas são as ruas em Punta del Este, todas elas tinham essa sinalização da guia rebaixada para o cadeirante. Eu fiquei só em torno, né, ali de onde nós atracamos, então eu acredito que eu estava onde o turista vê. Não posso afirmar para vocês como são os bairros, como é que funciona. Eu estava bem perto de onde o navio estava, mas todo esse ao redor a gente consegue
transitar normalmente. As lojas são como aqui no Brasil, algumas a gente entra, outras não, mas a acessibilidade bem tranquila. O que eu posso dizer para vocês de Buenos Aires é bem parecido com Punta, né? Tinha acessibilidade em torno normalmente, mas a mesma coisa, eu passei onde o turista passa, então dá para transitar normalmente pela cidade, por onde os principais locais, né? Eu vou fazer um breve resuminho de como é que foi a minha experiência com os motoristas de ônibus argentinos. Nós pegamos aquele passeio do Buenos Aires Bus, que é aquele ônibus turístico da Argentina que leva para todos os pontos turísticos. Você pode subir e descer desse ônibus quantas vezes você quiser, né? Nós pagamos R$ 150 pelo passeio e ele valia por 2 dias porque nós já pegamos depois do almoço, né? E o passeio é muito legal, ele te leva realmente nos locais mais procurados pelos turistas. E o que eu percebi eram que os motoristas não facilitavam a vida do cadeirante. A gente fazia o sinal na calçada, nós temos um ponto, eles têm um ponto de ônibus específico para esse ônibus turístico. E nós estávamos no ponto, fazíamos o sinal e eles paravam o ônibus simplesmente assim, bem longe da calçada, coisa que quando o motorista faz isso aqui no Brasil a gente odeia, porque dificulta muito a nossa vida. Se ele coloca o ônibus rente à calçada, é muito mais fácil subir no ônibus, principalmente por conta dessa cadeira. Eles desciam, tentavam ajudar tal, só que caso eles estacionassem o ônibus da maneira correta, seria até muito mais fácil essa entrada e saída do ônibus. Eu não sei como é que funciona o sistema de multas de trânsito na Argentina, mas o que eu tive que dar uma de guarda de trânsito durante 3 vezes. Eu pedi para os carros que vinham estacionar nesse ponto de ônibus saírem, porque eu estava esperando o ônibus. O ponto de ônibus é um ponto de ônibus comum, como os daqui do Brasil, e ele tem um totem daquele ônibus turístico, mostrando que ali é o ponto de ônibus daquele ônibus, e ele tem aquela marcação amarela no chão, escrita que é para Buenos Aires Bus, apenas aquele local para estacionar. E mesmo assim vinham carros e paravam na frente do ponto. E aí eu pedia, por gentileza, se ele poderia tirar o carro, porque eu estava esperando o ônibus. Aí ele tirava, tinha lugar em todo em torno, mais para frente, mais para trás, mas eles estacionavam sempre em frente, e eu fiz isso 3 vezes. Então eu acredito que também seja uma prática deles. Eu não sei como é que funciona, mas eu pedi 3 vezes para 3 motoristas diferentes tirar o carro de cima do estacionamento do ônibus, achando que quando o ônibus chegasse, ele iria encostar o ônibus rente à calçada, mas mesmo assim não funcionou. O motorista estacionou lá no meio da rua e aí veio ajudar a descer, e foi toda aquela dificuldade. Esse ônibus é o ônibus inicial que pega a gente no terminal para levar até o primeiro ponto do Buenos Aires Bus. Esse ônibus a gente já chegou e ele já estava com a rampa quebrada. Nós tivemos muita dificuldade com rampas que funcionavam. Essa rampa é bem complicada, eles tentam desparafusar alguma coisa embaixo, é bem diferente da rampa do ônibus aqui do Brasil, e ela estava travada e eles não conseguiram. Quando eles conseguem acionar, ela é dessa forma. Esse motorista é um outro ônibus e ele conseguiu acionar a rampa, e aí ela abre desse jeito quando ela funciona normalmente. Esse é o ônibus brasileiro com rampa que a gente tem aqui em Santos. Então eu até peguei uma foto dele para vocês verem como eu acho muito mais fácil que ele seja dessa forma do que daquela forma que o motorista tenha que soltar alguma coisa dentro do ônibus. É um micro-ônibus, essa é a nossa linha aqui em Santos. Infelizmente a gente tem pouquíssimas linhas com rampa aqui em Santos. Então, pessoal, essa foi a minha experiência no cruzeiro
O cruzeiro foi fantástico, foi muito bom. Eu resolvi fazer esse vídeo justamente para que vocês não passem pela frustração que eu passei tendo que descer por escadas. Eu fiz para que vocês vissem justamente quais são todas as possibilidades. A gente acha que por rampa seria o ideal num local com porto, mas há a possibilidade de descer por escadas, que foi o que aconteceu comigo. Por tender dá para ir, eu consegui ir. Eu acredito que se for uma cadeira mais leve, ainda é mais fácil ainda. Eu espero que vocês não desistam do sonho de fazer um cruzeiro por conta de acessibilidade, porque se deu para eu fazer, eu acredito que dá para vocês fazerem também. Boa sorte, contem pra gente como é que foi a experiência de vocês, e não esqueçam de ver o vídeo da Roberta, que vai estar aqui na descrição, um pouquinho mais para frente, quando ela voltar da viagem dela, tá bom? Eu agradeço vocês terem ficado até o final, um beijão, bom fim de ano para vocês.